Então, muito obrigada a todos pelas excelentes apresentações. Ouvimos coisas muito interessantes, desde a georreferenciação, inteligência territorial, a questão da inclusão social, o feedback obtido dos utilizadores no momento das reservas, histórias pessoais de como o transporte flexível mudou a vida dos cidadãos. E, no fundo, temos aqui 4 CIMs que estão em fases diferentes de implementação dos seus projetos. No caso de Leiria, a implementação é muito recente. E, portanto, perguntava ao Sr. Vereador quais foram os principais desafios que sentiram no momento da implementação. Foi a falta de recursos? Foi a necessidade de financiamento? Foi a necessidade de gestão eficiente do projeto? Enfim. Muito bem. Antes de mais, felicitar os meus colegas de painel. A Cimes ainda não recebeu nenhum prémio, mas vai fazer por isso também. E uma das lógicas precisamente destes eventos é precisamente a partilha de boas práticas. Portanto, uma das coisas que demos conta, ou que nos preocupámos em fazer no início, foi perceber o que é que de bem se estava a fazer e há quanto tempo. Portanto, grande parte destes projetos que hoje aqui foram partilhados convosco, nós tivemos o cuidado de ir, e não há problema nenhum em dizê-lo, em copiar aquilo que está bem feito, com os devidos ajustamentos para o nosso território. Portanto, essa foi a primeira preocupação. Havia um desafio, havia uma resposta a dar à população e então perceber, tudo bem, isto existe já em Portugal, com bons resultados, portanto, como é que nós podemos aplicar a estes nossos territórios, a estas nossas gentes, queimando etapas, no fundo é isso que estamos a falar, portanto, sendo mais rápidos na sua execução. Depois, lógico que o facto de, isto provavelmente aconteceu com a maioria das comunidades intermunicipais, avocaram muitas competências e responsabilidades, mas a sua estrutura não acompanhou também esse crescimento. Portanto, a questão dos recursos humanos, quem é que iria gerir e de que forma, se os municípios iriam ter um papel ativo também na gestão do transporte flexível, ou se apenas a CIM iria coordenar o transporte. Portanto, esta discussão numa fase inicial obrigatoriamente teve que acontecer e também dizer-vos, e penso que têm essa noção um pouco por todo este país, que termos equipas dedicadas a trabalhar a mobilidade em alguns municípios ainda não é uma realidade assim tão transversal. Portanto, o que significa que esta disponibilidade de recursos ela tem que ser ainda mais bem gerida, porque o facto de não existirem técnicos dedicados à área da mobilidade em muitos municípios, ou pelo menos de forma única e exclusivamente dedicados à mobilidade, era, sem dúvida, um desafio acrescido. E depois tem muito a ver com esta concertação, coordenação com os operadores, com os parceiros locais, com as tais, reunir com os taxistas e perceber efetivamente se têm capacidade, como é que entendem este novo projeto, sem que se sintam ameaçados no seu negócio e naquilo que é os seus clientes habituais, que acabaram por passar a ser clientes também do transporte flexível, que eles não entendem isso como uma ameaça, mas sim como uma oportunidade de terem mais eles próprios receita, terem mais clientes e de terem aqui uma rede muito maior do que propriamente aquela a que estavam habituados inicialmente. O último desafio, e esse ou aquele que ainda não conseguimos dar uma resposta, tem a ver mesmo com a digitalização. E a digitalização não apenas e só na ótica do utilizador, do cliente, do utente, daquela pessoa que é transportada, mas também, como disse há pouco, dos taxistas, dos municípios, das juntas de freguesia e garantir esta ligação também depois com todos os outros universos que nós queremos que caiam dentro do transporte flexível. Dou-vos um exemplo dos centros de saúde. E que nós nestes municípios temos muitos centros de saúde e sendo municípios mais pequenos do que outros que temos dentro da comunidade intermunicipal, para nós era importante que houvesse desde o início esta possibilidade de fazer esta gestão, e até por uma outra razão, e para concluir a minha intervenção, que tem a ver, por exemplo, com os cuidados de saúde ao domicílio. Portanto, que o próprio transporte flexível pudesse ser uma resposta nesta proximidade, ou seja, não é o utente que vai ao centro de saúde, mas é o profissional de saúde que vai à casa do utente, que também houvesse esta possibilidade de ter esta interação e em que aqui o facto de termos esta digitalização e partilha de informação podia, sem dúvida, ser um desbloqueador e um facilitador para o transporte flexível. Mas este caminho é esse que estamos a fazer e que certamente iremos conseguir concretizar, eu diria que ainda este ano, porque
conseguimos dar passos largos nesta lógica de termos uma plataforma de gestão da própria comunidade intermunicipal para os 10 municípios e também na área da mobilidade, isso irá concretizar certamente. No caso de Coimbra, Coimbra tem uma experiência já mais alargada ao nível do transporte flexível. Um dos aspectos que focou foi o facto de, através dos procedimentos de contratação tradicionais, verificarem que houve uma perda de adesão, na ordem dos 30%, penso que foi o que disse. Coimbra tem um regulamento de adesão universal. Pedia-lhe para partilhar essa experiência como algo que poderá ser replicado pelo país. Muito bem, muito obrigado. De facto, tudo o que é novo traz sempre alguma desconfiança e, portanto, nós também partilhámos das mesmas dificuldades iniciais. Portanto, quando começámos a implementar os pilotos em alguns municípios, portanto, começámos com alguma desconfiança dos operadores, dos taxistas, e foi preciso um trabalho de grande proximidade, de capilaridade, como aqui já foi dito, de envolvimento dos agentes locais, do presidente de junta, às vezes do padre, para explicar os benefícios do transporte flexível e para conseguir captar os operadores locais. Porque podemos ter as melhores ideias, se não os conseguimos envolver, nunca teremos sucesso. E, de facto, houve inicialmente um crescimento bastante significativo na adesão dos operadores, mas rapidamente constatámos que tínhamos uma dificuldade grande ao nível da contratação. Temos, obviamente, que respeitar a legislação em vigor sendo acima o conjunto de municípios e sendo territórios com grande dispersão, o volume de negócio rapidamente escalava para consultas prévias, concursos públicos, utilização de plataformas e, portanto, temos de ter noção que estamos a falar, em alguns casos, de territórios bastante deprimidos em que o nível de literacia dos operadores locais não é muito elevado para ser simpático. Muitos deles, temos uma noção, nem sequer tinham e-mail, quanto mais registar-se em plataformas e tudo mais. E começámos a constatar que havia, de facto, alguma perda de entusiasmo que depois levava ao abandono quando lhes dizíamos, senhores, agora temos que ir para um concurso público, os senhores têm que se registrar, têm que pagar uma taxa. Portanto, é um conjunto de burocracia que é inerente às regras, que sabemos que sim, mas que não estavam adaptadas à necessidade. E de facto estamos a constatar uma perda de operadores, obviamente que depois poderiam levar à perda de oferta e de utilizadores. E, portanto, o que começámos a trabalhar com a AMT, e aqui faço minhas as palavras do colega Nuno Martinho, que realmente a AMT, neste aspecto, mas também nos outros, e, portanto, nomeadamente no âmbito da concessão de transporte, porque tem sido inexistível, o apoio que tem prestado às autoridades de transportes, nomeadamente à CIMS, tem sido excepcional. E, portanto, começámos nessa altura também a trabalhar numa solução. Temos aqui um problema, temos que encontrar uma solução. E ao longo de vários meses trabalhámos em soluções jurídicas que culminaram depois na elaboração do regulamento de adesão ao transporte flexível, uma adesão universal, onde as regras estão estabelecidas à cabeça, portanto, todos os operadores sabem quais são as regras que têm que cumprir, e isso permite a universalidade, permite a concorrência, permite a transparência, mas depois de haver a adesão, há um processo muito mais célere. Isso permitiu-nos recuperar alguns dos operadores que tínhamos perdido e permite-nos depois também aumentar as taxas de cobertura. Portanto, isso são exemplos é um exemplo de um constrangimento concreto que, apesar do sistema estar todo bem montado, às vezes falta uma peça e o sistema já não funciona. Portanto, isto era algo que acho que nós conseguimos ultrapassar com a vossa ajuda, com a ajuda da AMT, torna a realçar, e que permite aqui ultrapassar a burocracia sem prejuízo da manutenção das regras de transparência, da concorrência e do rigor. Portanto, eu deixava o desafio que soluções destas podiam ser adaptadas a outros setores, porque de facto
deparamos-nos, as autoridades públicas, com grandes constrangimentos ao nível da contratação e, portanto, isto é uma boa prática que ajudamos que possa ser ampliada. No caso de Viseu de Lafões, existe aqui uma modalidade distinta, que é a ligação à linha da Beira Alta. Verificam que tem tido um impacto positivo? Ou seja, enquanto que a maioria das soluções vai ao encontro das necessidades da população idosa, neste caso capta-se uma população em idade ativa, mais jovem. Portanto, pedia-lhe para nos contar como é que tem sido essa experiência e porque é que ela surgiu, porque a necessidade de surgimento de um tipo de serviço como este. De facto, referir aqui e reforçar que quando se fala hoje muito em coesão territorial, em coesão social, eu acho que de facto este projeto de transporte flexível nestes territórios assume-se claramente como um projeto de coesão social, de coesão territorial e também aquilo que disse aqui o Miguel de inclusão social. É uma coisa fantástica. Por exemplo, conto aqui uma história em 10 segundos. Temos umas senhoras já de idade avançada, menos jovens, que todas as quintas-feiras vêm de uma freguesia do município de Oliveira de Frades, às 4, lanchar a uma pastoria em Oliveira de Frades. E, portanto, isto não é uma necessidade de mobilidade, de ir também há, de ir a um centro de saúde, de ir a uma Câmara Municipal e fazer um serviço, mas daquilo que hoje é a saúde mental das pessoas que estão isoladas e que vêm a lanchar todas. E temos e-mails muito engraçados, logo no início delas, a dizer o que mudou e aquilo representa para elas. Mas daquilo que estava a falar da linha da Beira Alta, eu estou a ligar ali para o Sr. Presidente das Infraestruturas de Portugal, teria mais para dizer, porque neste momento não temos muito teste relativamente a isso. Porquê? Porque a linha da Beira Alta está encerrada já há algum tempo a esta parte. Penso que agora as obras também estão a bom ritmo, acho que até estão concluídas. Sr. Presidente, há só uma questão também, segundo foi explicado também, de autorização para a circulação, ou uma vistoria, uma fiscalização, para ela em determinados torres também estar a funcionar. Mas funciona a alternativa, através do outro tipo de transporte, à linha da Beira Alta. E, portanto, temos bons indicadores, temos vários números de facto de circulações da linha da Beira Alta, mas obviamente quando tivermos agora a linha da Beira Alta modernizada, obviamente estamos com muitas expectativas de que o número de utilizadores vai aumentar significativamente. E esta questão, quando falamos aqui, fala-se muito de facto nesta questão, e todos temos falado da questão da população mais idosa, a população mais afastada, mas acho que esta dimensão do transporte flexível tem que ter estas duas dimensões. Tem que ter a dimensão para a população mais idosa, mas tem que ter a dimensão também para os mais jovens, para utilizarem também este tipo de sistema. E para isto também é que nós estamos agora a fazer o caminho da digitalização, da facilidade do acesso, sem perder a questão da necessidade da pessoa que está habituada a ligar, a marcar o seu agendamento, a fazer a sua chamada telefónica, mas o acesso ao serviço de transporte flexível tem que cada vez ser mais fácil. Nós temos nesta questão que falei há pouco, de facto, da Smart Mobility, tem que se poder fazer, e vai ser possível agora a partir de junho, até porque estamos também a fazer toda a integração daquilo que é o Serviço Público de Transporte de Passageiros, aquilo que é o Serviço Ir e Vir e aquilo que também é o nosso Serviço Público de Bicicletas Partilhadas, a Rede Bora, e fazer também toda esta integração. Também estamos com a questão do regulamento tarifário, que inclusive enviámos também agora aqui para a AMT, toda esta integração também destes vários modos de sistemas, mas tem que ser mais fácil. Portanto, a pessoa da linha Beira Alta, que não é pessoa mais idosa, quer utilizar o sistema, quer ir entre sedes do concelho, ou do outro lado qualquer, tem que pegar numa app e tem que ser possível fazer esta marcação sem ter que ligar para a comunidade intermunicipal. E estamos neste momento, nesta questão também da transformação digital, por exemplo, agora também a partir já do dia 2 de maio, vamos ter o bilhete eletrónico, isto é, antes o taxista tinha o livrinho e passava diretamente ao utilizador. Vai uma candidatura que também fizemos
ao Fundo de Transportes, vai ser possível, a partir de agora, de um terminal, de um taxista, vamos dar capacitação e formação, vai emitir o bilhete eletronicamente, através de uma API, liga automaticamente com o sistema de faturação da comunidade intermunicipal, que permite também automaticamente fazer o cálculo das obrigações de serviço público, do valor que temos que pagar ao taxista no final de cada mês. Temos também esta questão da transformação, que tem a ver também com um roteador de viagens, para otimizar o número de lugares do táxi e também para otimizar a própria viagem. E, portanto, são estas dimensões, e acho que o Serviço de Transporte Flexível, e está aqui também o Miguel, e também é bom dizê-lo, acho que estas coisas se devem dizer, também ninguém inventa a roda, devemos também aprender e buscar bons exemplos de quem já teve as dores no passado, e nisto é bom dizê-lo, acima do Médio Tejo, quando ainda nem sequer havia muita legislação habilitante para o fazer, teve a audácia e o arrojo de lançar esse serviço de transporte flexível, na altura num concelho e depois no seu território, e o Miguel sabe, várias vezes partilhei, quando quis implementar, a comunidade intermunicipal, o sistema no nosso território, partilhámos as dores, partilhámos os problemas, houve dores e problemas que já não as tivemos de facto, mas esta questão da ligação entre sedes do concelho, nós temos-a desde o início, e agora estamos também... Porque isto vai mudar agora um bocadinho no caso do nosso território, porque a partir de 1 de julho nós vamos ter um novo operador do Serviço Público de Transportes, que é através da modalidade de prestação de serviços, e portanto nós estamos agora a fazer tudo o que tem a ver com a rede, tudo o que tem a ver com a complementaridade dos serviços, estamos a desenhar a rede ao pormenor, as paragens, os lugares, obviamente fazer aqui a integração e a complementaridade com o Serviço Público de Transporte de Passageiros, e vamos também colocar mais ligações entre sedes do concelho, onde obviamente tem que ser uma lógica de complementaridade em horários diferentes daquilo que é a carreira pública, e de facto acho que o transporte flexível tem uma grande possibilidade de facto cada vez transportar mais passageiros, e é isso que nós temos, cada vez temos mais e melhor a mobilidade na nossa região, e também, obviamente, através disso temos muito melhor qualidade de vida de quem está no nosso território, quem trabalha, de quem vive e de quem visita a região. Esse também é o objetivo. Mas respondendo à questão, sim. Esta questão do público menos jovem, a linha da Beira Alta, quando ela estiver a funcionar, acho que vai ser números fantásticos. Porquê? Porque nós no passado assistíamos, eu também assistia, quer em Santa Combadão, ou em Mangualde, ou em Nelas, em Carregal do Sal, tínhamos vários carros estacionados nessas paragens. Algumas pessoas até nos comentavam que iam, por exemplo, numa terça-feira e só regressavam na quinta ou só regressavam na sexta. Algumas pessoas até me contavam na comunidade intermunicipal que deixavam a chave do carro para alguém lá ir buscar depois o carro, porque saíam muito cedo com medo que pudesse ser o carro vandalizado ou tivesse algum problema. Hoje isso deixa de ser possível e, portanto, a pessoa vai à hora que quer, regressa às 10 ou às 11 da noite. Portanto, acho que quando tiver a linha da Beira Alta a funcionar em pleno nosso território vai ser um serviço fantástico e que vai ser muito utilizado, fundamentalmente pelo um público mais jovem. Finalmente, no caso da CIM Médio Tejo, a CIM foi pioneira no transporte flexível, gera muitos circuitos, muitas paragens, muitos milhares de utilizadores. Como é que é gerir todo este sistema de reservas e de rotas, operadores, utilizadores? Quais são os segredos para o sucesso neste caso? Fundamentalmente é preciso ter uma equipa dedicada e que goste muito daquilo que faz. Nós recentemente tivemos que ter mais uma pessoa como operador, quer dizer, como digo, estes números a crescer a 40% em 2 anos, de facto causa uma pressão completamente diferente, e portanto nós temos na área da mobilidade 3 técnicos superiores e 2 assistentes operacionais para gerir tudo isto, e nós neste momento estamos também com a mudança da plataforma, porque de facto o sistema de reservas é completamente diferente quando estamos a falar do transporte a pedido normal ou daquilo que eu designo do link, da ligação entre concelhos. Enquanto num caso continua a ser esmagador a utilização do telefone,
E, portanto, e não tenhamos ilusões, portanto, o passageiro típico é só por essa via é que vai fazer a sua marcação. Já no link, já temos a esmagadora maioria das marcações feitas em plataforma. E, portanto, estamos num processo de simplificação, de a tornar mais amiga e portanto, fundamentalmente, tem que ser por um investimento contínuo. Temos aqui ambições também na integração tarifária, que estamos a ver em que termos é que o vamos fazer e, portanto, durante este ano, seguramente, a ligação entre aquilo que é o transporte a pedido com o serviço regular vai acontecer. Gostaríamos que isso acontecesse também, já o expressámos formalmente e informalmente, também no âmbito ferroviário e, portanto, porque faz todo o sentido que tal aconteça. E ainda aqui, e estamos também à procura de, apesar dos 80 e tais circuitos, das 1.300 paragens, etc., de continuar a inovar. Temos agora um projeto para a descarbonização do transporte a pedido, em 2 concelhos onde, em regra, temos problemas com a contratação dos taxistas. E em que muitas das vezes, no dia anterior, dizem que não fazem o serviço, e isso obriga-nos, por exemplo, a ter que chamar um taxista de um outro concelho, o que quer dizer que é uma completa irracionalidade económica, porque ele vai fazer muito mais quilómetros em vazio para depois fazer 10, 15 quilómetros em cheio. E, portanto, isto fica, de facto, aí já com custos muito elevados. Estes 2 concelhos tiveram também a coragem, e aqui vou associar com a questão da saúde, que é um problema gravíssimo ao nível dos cuidados primários na nossa sub-região. Cada vez temos mais gente sem médicos de família. E, portanto, a ilusão de alguns autarcas de que ainda será possível manter todos os postos médicos em todas as freguesias e em todos os lugares, a realidade mostra-nos que isso não vai ser possível, não é possível. Um médico jovem hoje não quer ser enfiado no lugar das limeiras a ver 600 e tal idosos que, passado 3 meses, já os conhece todos, porque aquilo é repetir as receitas e, portanto, querem estar em projetos que, de facto, onde haja uma equipa, no mínimo estar, de facto, uma USF, onde haja uma lógica de medicina preventiva, etc. E, portanto, agora, para que isso aconteça e para que haja a concentração dos serviços de saúde na sede do Conselho, é necessário que se resolva a questão da mobilidade dos idosos. E, portanto, nós neste momento estamos a partir pedra com este assunto e, inclusivamente, necessitamos de uma alteração ou de um despacho, que foi aquilo que solicitámos à Sra. Secretária de Estado, tal como aconteceu em 2012, porque queríamos fazer aqui uma parceria da CIM com a Câmara, com juntas de freguesia, para podermos experimentar transporte a pedido, neste caso com 2 viaturas que já estão adquiridas, ainda não as temos, mas que o processo de aquisição já terminou, 2 viaturas de 9 lugares elétricas, mas mobilizando outros parceiros que não IPSS. Os IPSS neste momento também têm muito para fazer portanto, a lei neste momento obriga-nos para fazer, se formos rigorosos, obriga-nos a que tenhamos a criação de serviços intermunicipalizados. Isto é, que nós somos a autoridade de transporte e, portanto, tivesse segregado da função da autoridade de transporte e ter um serviço intermunicipalizado para poder fazer este serviço. Nós nem sabemos como é que isto vai funcionar, queremos experimentar, temos indicadores de que é importante que tal aconteça, mas, portanto, para lhe dizer que ainda há aqui questões, até do ponto de vista ainda legal, para continuarmos a evoluir e para continuarmos, de facto, a experimentar e no fundo, a conjugar um dos principais motivos da utilização do transporte a pedido, que são os serviços de saúde.
Muito bem. Para terminar, para cumprirmos aqui o horário previsto para o almoço e fazendo o caminho inverso, perguntava-lhe como é que perspectiva o transporte na sua região num futuro próximo, designadamente a evolução do transporte flexível. Vamos ver, eu acho que há aqui de facto vários desafios. Nós também, neste momento, temos a gestão destes 2 serviços de transporte a pedido, gerimos a concessão de transporte público com 4 milhões de quilómetros ano na nossa região e também temos o projeto Meio B, que de facto são as bicicletas elétricas, em que é possível também, portanto, partir de um concelho até ao concelho limítrofe, e cada vez mais queremos ter aqui uma lógica integrada. Eu diria que em termos de evolução, e já me adiantei um bocadinho ao falar deste tal projeto da descarbonização, portanto, cada vez mais termos foco na questão também da descarbonização no âmbito do transporte a pedido, e isso será seguramente algo que irá acontecer nos próximos anos no Médio Tejo. A ligação entre sedes de concelho tem que ser cada vez mais otimizada e há aqui uma grande margem de crescimento e, portanto, nós esperamos em 2026, de facto, ter uma reconversão daquilo que é a proposta Link que existe neste momento no território. Estamos a planear para que isso aconteça e que em janeiro de 2026 isso seja possível. E depois também, aqui não tem diretamente a ver com o transporte a pedido, mas que aflorei, eu acho que o principal desafio que nós, no nosso território, enquanto Autoridade de Transportes, é transformarmos uma rede de transporte público que herdámos, que era fundamentalmente assente no transporte escolar, numa rede que possa funcionar para os trabalhadores, para quem, portanto, faz a mobilidade casa-trabalho. Nós, neste momento, estamos também a desenvolver um projeto piloto num local que não é muito servido de transporte público e, nomeadamente, junto à fábrica da Mitsubishi, da Diorama, onde estão cerca de 1000 trabalhadores, onde a maioria deles, portanto, vão para o trabalho ou em viaturas partilhadas, o que não é mau, portanto, é uma modalidade, é uma boa modalidade, ou em viaturas individuais. Nós, neste momento, estamos a fazer questionários aos trabalhadores dessas empresas e pretendemos depois envolver as próprias empresas numa proposta neste contexto, porque temos ali um cenário, de facto, muito bom, no sentido em que não há turnos, portanto, as pessoas mais ou menos entram e saem à mesma hora e temos ali um potencial de 1000 trabalhadores. E, portanto, vamos seguramente, em meados do ano, ter uma proposta neste contexto. Já o fizemos também numa outra zona, junto à Renova, onde estamos também com novas propostas muito focadas, já não na questão do transporte escolar, mas ligado à vertente mais empresarial. E eu diria que nos nossos territórios essa é o grande desafio e é onde podemos crescer de uma forma muito significativa, trazendo mais gente para o transporte público. Muito bem, obrigada. Projetos muito interessantes. Dr. Nuno Martinho, faço-lhe a mesma questão. Como é que perspectiva a evolução do transporte público na sua região? Eu acho que o grande desafio que temos, já falei nisto há pouco. Falei nisto há pouco, quando falei em 2015, naquilo que foi o regime jurídico dos transportes, onde pediram às comunidades intermunicipais, áreas metropolitanas, e ninguém se zanga por eu dizer isto, para fazermos em 2 anos o que não foi feito nos últimos 40 anos, passando para trás o 2015 para trás. E foi isto que nós herdámos, não é? Nós herdámos uma rede, exatamente, que estava claramente assente em transporte escolar. Já disse, não tenho medo de dizer, onde se pagavam serviços que não eram realizados, onde fizemos desde a primeira hora, disse há pouco, o Plano Intermunicipal da Mobilidade e Transportes, e portanto nós temos hoje é que ter a complementaridade dos serviços. É este o grande desafio, ter a mobilidade
de facto, para servir a população, que seja hoje a mobilidade é um fator decisivo e importante para a atração de talento e para a fixação de talento nos territórios, para a fixação de residentes nas várias regiões. E o que nós temos é, de facto, de ser capazes de o fazer. Usando aqui, é muito mais fácil fazê-lo a partir de agora. Algumas autoridades de transporte já estão nesse processo, outras mais atrasadas e outras agora a iniciar, que é o nosso caso, a questão do novo operador de transportes. O novo operador de transportes é, de facto, uma grande oportunidade de agora de nós garantirmos, de facto, essa complementaridade entre aquilo que é o transporte flexível e aquilo que é o transporte público de passageiros. E temos de ser capazes de fazer porquê? Porque no final do dia quem paga é os municípios e é a Autoridade de Transportes que paga. É a Autoridade de Transportes que paga as obrigações de serviço público, a diferença daquilo entre que é a produção, o custo da operação, menos a receita de viética, e depois os passos também dos estudantes é a comunidade intermunicipal, leia-se os municípios que no final do dia pagam, e portanto o que nós temos o grande desafio é termos mais e melhor mobilidade a um menor custo. E isto é possível fazê-lo com a otimização de todos esses sistemas e, obviamente, sermos capazes de cada vez trazer mais pessoas para o sistema. Nós estamos agora com a questão porque não o fizemos antes, se calhar já o podíamos ter feito há mais tempo, mas achamos que esta era a oportunidade, de facto, para o fazer. Quando olhamos para a questão dos passes que nós tínhamos no nosso território, nós tínhamos mais de 27 diferenças de títulos. Havia pessoas que pagavam 120 euros antes do desconto do parto por um título. Isto é impossível. Quem é que anda num serviço de transporte público a pagar? E depois, quando comparamos, obviamente, a nossa região com as áreas metropolitanas, nomeadamente aqui de Lisboa e também do Porto. E agora vamos ter, de facto, obviamente, com um estudo de viabilidade económico-financeira sustentado, vamos colocar 20 euros para qualquer pessoa andar no sistema do nosso território, em qualquer sítio, em qualquer lugar, entre o território. E depois vamos fazer agora a integração também com o serviço de transporte ir e vir. E é esta a mudança que nós temos. Queremos trazer gente para o sistema, mas também só faz sentido trazer gente para o sistema quando temos uma rede mais moderna, mais eficiente e mais eficaz. Agora, quando vamos ter autocarros com menor idade, vamos ter autocarros com Wi-Fi, quando vamos ter autocarros com roteador através de GPS, quando vamos ter todos, obviamente, climatizados e com ar-condicionado. Obviamente, é essa a oportunidade para nós, também do ponto de vista de comunicação, temos um melhor serviço, mais e melhor mobilidade, fazer tudo o que tem a ver com a questão do regulamento tarifário para trazer pessoas para o sistema. Mas isto é um processo que cada vez não... É um caminho que se faz caminhando, pouco a pouco, e com uma coisa fundamental, que é com experiências piloto. Não é, desculpem o tema, tirarmos para uma solução sem antes testar, assim como foi o serviço de transporte flexível. Isto que falou aqui o colega Miguel, estamos exatamente a fazer a mesma coisa e, por acaso, nem conversámos relativamente a isto. A zona de Viseu de Dom Lafões é uma zona, de facto... As pessoas hoje, mais do que nunca, quando escolhem um sítio para viver e para residir, e não estou a falar da região, estou a falar entre concelhos. Não é? Obviamente, tem a questão da saúde, tem a questão do acesso à educação, tem a questão da cultura, mas a mobilidade hoje é decisiva para as pessoas escolherem o sítio onde vivem, onde compram a sua casa. E é decisivo também no fator de decidir se regressam depois de estudar ou não. Obviamente que é a questão do emprego, mas essa questão nós temos na nossa região, graças a Deus. Nós temos zonas industriais de excelência, com grandes empresas. Temos a zona de Tondela, temos o setor automóvel, temos o setor, temos a Citroën em Mangualde, temos em Nelas, temos em Oliveira de Frades o setor metalomecânico, temos a área também dos medicamentos, também na zona de Tondela. E, portanto, nós temos umas zonas industriais onde tem 250 trabalhadores, temos uma em Tondela, tem 600 pessoas a trabalhar só numa empresa de escapes automóveis. E, portanto, nós, nesta perspectiva, a questão da mobilidade, estamos a fazer exatamente este inquérito para perceber os movimentos em cada uma das zonas industriais, qual é a origem e o destino destas pessoas, e estamos, exatamente depois deste inquérito, a fazer experiências pilotos entre concelhos
e vamos falar com as administrações das empresas e vamos falar também com o sindicato dos trabalhadores de cada uma daquelas empresas e com as associações. Agora, vamos fazer experiências pilotos, porque essa questão da mobilidade é decisiva, principalmente no final do mês, daquilo que representa a questão de deixar de utilizar a viatura própria para tu começar a utilizar o serviço público de transporte de passageiros. Mas é decisiva para as pessoas escolherem onde vão viver. E hoje há duas questões, é a mobilidade e a habitação, que hoje também falamos em todos os dias, não é? Porque quando temos zonas industriais, onde empregam muita gente e temos pessoas a fazer determinados circuitos até vir fora da região, isto pode ser uma oportunidade do ponto de vista da mobilidade para as pessoas se fixarem na região, para viverem naquele concelho, para terem atividade económica naquele concelho. E onde não há gente a viver, nem gente a trabalhar, não há gente a comprar e não há atividade económica. E nesta perspectiva, a mobilidade é um fator decisivo e também é neste vertical que nós estamos a trabalhar. Quando me pergunta a mobilidade do futuro, é esta. E este é o momento certo para nós, noutras se calhar é mais à frente, noutras já foi no passado, que é quando começamos a ter uma maturidade do nosso trabalho, quando começamos, de facto, a perceber quais são os movimentos pendulares das pessoas que vivem e que trabalham na nossa região e garantir a eficiência do sistema e a complementaridade dos vários serviços de transporte que nós temos. E isso estamos atentos num caminho que se faz caminhando, degrau a degrau, como disse há bocadinho a senhora Presidente da AMT, e com experiências pilotos para fazer o teste, que isto também é fundamental. E trazer pessoas para o sistema, que isso é decisivo. Muito bem, muito obrigado. Dr. Nuno Pomar. Sim, muito obrigado. Já muito foi dito pelos colegas da CIM, com quem também partilhamos os mesmos desafios e com quem partilhamos muitas soluções e com quem trabalhamos diariamente para resolver os nossos desafios, porque os nossos territórios não são assim tão diferentes entre si, naturalmente têm as suas particularidades, mas não são assim tão diferentes entre si. No caso da região de Coimbra, nós estamos num ano e numa altura absolutamente crucial e, por coincidência, estamos a confluir num ano em que vamos ter a iniciar o sistema de mobilidade de Mondego, há tantos anos almejado pelas populações. Vamos ter a iniciar o contrato de concessão do novo serviço de transporte público, que trará um salto ao nível de qualidade de serviço, da qualidade do conforto para os utilizadores, como disse, uma frota nova de quase 80% de novos veículos, de novas rotas, onde teremos também ligações intermunicipais, permite sanitar algumas, ligação direta Coimbra-Figueira da Foz, ligação direta Coimbra-Cantanhede de Mira e por aí fora, onde haverá uma qualidade no serviço e um nível de serviço muito mais elevado do que temos agora. Para além disso, também está a ser implementado pela Câmara de Coimbra a reformulação da rede do SMTUC, dos serviços municipalizados, e também não podemos esquecer, a médio prazo, a implementação da MAV, da linha de alta velocidade, para o nosso território é absolutamente crucial, permitirá que Coimbra fique a 45 minutos de Lisboa e a 35 minutos do Porto. Isto permite o ir e vir para trabalhar, o chamado commuting. Portanto, isso é um salto quântico para o nosso território. A visão que temos é que com a implementação do passo único, do MOVC, semelhante àquilo que a área de Lisboa e Porto tem, permitirá um ganho de uma atratividade ao nível da procura muito grande. Nós estamos a falar ainda de uma cota modal de cerca de 10% de utilizadores da região de Coimbra que utilizam transporte público. É uma cota muito baixa, mesmo ao nível do PES, embora temos um território em parte de baixa densidade, há uma parte urbana bastante significativa e, portanto, temos que aumentar, temos que contribuir, fazer a nossa parte também para contribuir para as metas europeias, para as metas de descarbonização e julgamos que todos estes fatores vão confluir para aumentar significativamente o transporte público, que vemos, à semelhança do que os antecessores referiram, como, simultaneamente, um fator de coesão social, um fator de coesão territorial, mas também um instrumento de promoção do desenvolvimento económico e territorial.
não há território que se desenvolva se não tiver um bom serviço de transporte público, e quando vamos por essa Europa fora, percebemos o quão distante ainda estamos dos mais elevados níveis de transporte em algumas regiões. É para aí que temos que caminhar, é no sentido de fornecer melhor serviço público, com mais qualidade, com mais conforto e com maior cobertura e mais sustentabilidade ambiental e económica, porque também já sabemos que no fim do dia quem paga é o contribuinte, seja através do PART ou da Iniciativa Mais TP, seja através dos municípios. Mas eu não queria deixar será com certeza a minha última intervenção, de ter aqui um ponto que me parece importante, até porque estamos nesta casa, na Ordem dos Engenheiros, também é a minha casa, que eu acho que há um fator crítico que há para o sucesso de todo este caminho, que é o fator da capacitação e dos recursos humanos. Eu deixo um alerta que neste momento, pelo menos nós, e sei que outras autoridades de transporte e outras entidades públicas também enfrentam o mesmo problema, está a ser muito difícil contratar técnicos, nomeadamente engenheiros, para reforçar as nossas equipas. E, portanto, temos que olhar para este problema de frente e perceber onde é que está a gênese do mesmo. E não há volta a dar. Obviamente, a atratividade da carreira pública hoje não é a mesma do que foi no passado e, portanto, temos que perceber que com um PRR em grande velocidade, com Portugal 2030 em grande velocidade, com um setor privado dinâmico, como é que como é que as autoridades públicas podem captar talentos e recursos para que se possam desenvolver? Porque no fim do dia o que está em causa é o desenvolvimento do país e das nossas regiões. Se não tivermos um setor público tecnicamente forte, se passarmos a depender só de entidades externas, nada contra, porque fazem parte do processo e prestam-nos um auxílio fundamental, mas se não tivermos uma capacitação interna competente, não conseguiríamos chegar aos objetivos que temos estabelecidos. Muito bem. Obrigado. Tratei-o por doutor, senhor engenheiro. Nunes, Para não errar, senhor vereador, para terminar, nos últimos 3, 4 minutos, colocava-lhe a mesma questão. Muito bem. Está sendo muito sintético, até porque grande parte daquilo que é a lógica de futuro ou a visão futura da mobilidade já foi abordada. Portanto, muitas das coisas que os meus colegas de painel já referiram, é evidente que estamos perfeitamente alinhados, ou seja, onde é que vamos procurar novos utilizadores para o sistema de transporte público, porque também estamos preocupados com a sustentabilidade económico-financeira deles, como é evidente. Portanto, isso obriga-nos a ir atrás de novos alvos, novos públicos, numa perspectiva social, ambiental, económica, etc. E podemos continuar. Portanto, este é, sem dúvida, e é uma visão que certamente estamos todos alinhados, que temos que garantir, ponto. E isso obriga, por um lado, a uma grande criatividade também, mas também uma grande competência. E aqui eu pego nesta última intervenção, porque nós precisamos mesmo de pessoas. Portanto, nós podemos querer fazer muitas coisas e bem feitas, mas se não tivermos pessoas devidamente capacitadas para o fazer, vai ser extremamente complexo, para não dizer uma tarefa impossível, conseguirmos ter uma oferta de qualidade. E depois aquilo que também alguns disseram, posso dizer-vos que dos maiores desafios é mesmo a fiscalização, a monitorização de tudo que andamos para aqui a fazer. Porque com ou sem inquéritos nós conseguimos ter indicadores e coisas para trabalhar, mas falta-nos depois esta capacidade de monitorizar e fiscalizar os próprios contratos, que é absolutamente crucial para que eles sejam bem executados. Depois, há aqui uma ótica de futuro que tem a ver com... Nós andamos agora a trabalhar nos tais... Eu digo nós porque o Leiria também está a fazer, ou seja, haver um passo único dentro da comunidade intermunicipal, que seja possível utilizar não só nas interurbanas, urbanas, o transporte flexível, mas também noutro tipo de serviços. Mas aqui o desafio futuro é existir um passe nacional ou até nem existir passe nenhum. Portanto, é nós conseguirmos garantir que esta pendularidade, por exemplo, dos estudantes universitários que residem num determinado território, mas depois que vão para um outro território durante a semana, fim de semana, etc., que nós todos conhecemos isto, que este passo seja único, ou seja, que ele nem sequer existe. Portanto, se falamos em digitalização, já sabemos perfeitamente que isto no dia de hoje é possível. Portanto, este é, sem dúvida, o grande desafio futuro. É que a mobilidade não tenha fronteiras, nem tenha que ter cartões, independentemente do número que lhe queremos chamar, e que esta lógica de interoperabilidade, de
movimento entre os territórios, esse é para mim o maior desafio da mobilidade. É que eu não tenho que estar preocupado agora qual é, lá está, como referiram, 20 e poucos passos, quando percebi há bocado, diferentes dentro da mesma comunidade intermunicipal, é que isto não seja um problema, agora qual é que eu tenho que levar, um bocadinho como, desculpa-me, são 10 segundos, é um bocadinho como a que supermercado é que eu vou às compras, tenho o cartão de desconto, se não tenho, se acumula no cartão, se acumula não sei onde. Portanto, é nós simplificarmos ainda mais este processo, a digitalização poderá trazer-nos isto, mas depois temos questões de operação que nós também temos que acautelar, e estou perante as pessoas certas também para que isto seja pensado e estruturado futuramente, para que isto seja bastante mais simples de resolver. E por último, quando nós falamos e a mesma preocupação que temos tido em descarbonização, e que muitos já referiram que estão a descarbonizar frotas em determinada percentagem, nós estamos um bocadinho... sim senhor, estamos a avançar para a descarbonização. O transporte urbano, por exemplo, da cidade de Leiria vai ser praticamente tudo 100% elétrico ainda este ano, mas estamos preocupados também com esta lógica, ou seja, para onde é que estamos a ir. Ou seja, estamos a ficar dependentes de frotas elétricas, e isto poderá trazer-nos outros desafios futuros, até porque, e aquilo que operacionalmente nós vamos, e acho que todos sabemos, é que a autonomia dos veículos elétricos coloca-nos problemas tremendos em termos de gestão da própria frota e com custos acrescidos, porque temos tempos de paragem muito elevados. Portanto, há aqui muitos desafios futuros que nós vamos ter que dar resposta, logicamente alinhados com aquilo que são as metas nacionais, e que a AMT tem tido o cuidado precisamente de nos dar essa lógica para onde é que estamos a ir, o que é que queremos fazer e que forma é que o vamos fazer, também estando cientes que não vamos conseguir fazer em 4 ou 5 anos aquilo que não foi feito em 40, como já foi referido. Portanto, esta responsabilidade e responsabilização, eu acho que qualquer uma das pessoas que vem para estas funções tem que aceitar e tem que a cumprir, mas tem que ter em mente que não vamos fazer milagres, portanto precisamos de recursos a todos os níveis para conseguir chegar a esse desidrato. Muito bem, muito obrigada pela disponibilidade de virem aqui partilhar as vossas muito interessantes experiências. Obrigada.